noite. Eu acho que vocês podem ver que hoje eu estou um pouquinho diferente. Hoje eu estou com o meu meu talit. Para Para quem não sabe, o talit, a tradução é literalmente um manto de oração. Ele tem Ele dois tem dois objetivos. objetivos. O primeiro objetivo é para que as pessoas possam se livrar dos mandamentos de Deus e possam guardá-los da melhor maneira possível. E o segundo objetivo é, toda vez que você vai numa comunidade, numa sinagoga, quando todos estão ali, todos são tratados iguais, são iguais. Não diferencia o rico do pobre, o preto do branco, a diferenciação de tamanho, raça, cor, etnia. Não há diferenças quando todos estão ali. Ok? Então, mais para frente a gente vai descobrir, segundo a Bíblia, o porquê foi instituído o talit e o que tem a ver com o sábado. Basicamente, a gente estudou já três ou quatro sábados sobre a santificação do sábado. Tivemos por base o texto de Levítico 20, versículo 7 e 8. Consagrai-vos a vós mesmos, portanto, sejais santos, porque eu sou Adonai, vosso Deus, e vós guardareis meus estatutos, e eu fareis. Eu sou Adonai que vos santifica. Ou seja, a gente busca a santificação, o processo de santificação pertence a Deus, mas quem faz o processo somos nós, e quem nos santifica é Deus. Depois nós estudamos os textos de Gênesis, Êxodo, Lucas, abrimos porque tem a sinagoga, como surgiu, se a pessoa deve ir, criar o costume ou não de ir às sinagogas aos sábados e como devemos adorar a Deus durante o sábado. Okay? E, basicamente, a gente vai trabalhar hoje esses três trechos. Isaías, Êxodos e Números para fechar a questão da santificação do sábado. Começando por Isaías, todos eles eu vou pegar aqui pela minha Bíblia. Aliás, vou usar a minha Bíblia de celular, ok? Isaías, ele começa... Isaías, ele vai dar o ponto de como devemos adorar a Deus no sábado. Okay? Só um minuto que eu vou pegar aqui o texto. Sempre que a gente espera abrir. Isaías 58, 13 e 14, os versículos. Se tu não desviares o teu pé do sábado, de fazer teus próprios prazer no meu santo dia, e chamares o sábado um deleite, o dia santo de Adonai, honorável, e o honrares, não fazendo teus próprios desejos, nem encontrando teu próprio prazer, nem falando tuas palavras, então te deleitarás em ti mesmo e em Adonai. E eu farei que tu calvares sobre os lugares altos da terra e te nutrirei com a herança de Jacó, teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Então, basicamente, como devemos, então, adorar a Deus no sábado? Ele deixa bem claro aqui o que devemos e não devemos fazer. O que não devemos fazer, primeiramente, é não fazer os nossos próprios desejos. Às vezes a gente pensa, o que é meu próprio desejo? Meu próprio desejo é aquilo que me preocupa. Tudo que me preocupa é meu desejo. Eu me preocupo que eu vou ficar sem comida em casa.
eu posso ficar sem comida. Então, eu tinha que ir ali, eu tinha que ir no mercado, tinha que ir na feira fazer compra. Esse é meu desejo. Só lembrando, pessoal, que vocês podem ligar o áudio, fazer perguntas, colocar argumentos, ok? Aí ele fala outro também. Não, nem falando tuas próprias palavras. Há algumas traduções, e nem falando palavras vãs, ok? Eu acho que essa tradução, nem falando suas próprias palavras, seria o mais correto. Praticamente, durante toda a semana, a gente tenta seguir um hábito mais focado em Deus, mas de vez em quando a gente fala algumas, conta piada, conversa sobre o que fez a semana, o que está fazendo. É normal isso do ser humano, com os amigos, com a família. Mas o sábado é para ser um dia diferente. É para ser um dia para se tratar de coisas relacionadas a Deus e à família somente. E muitas vezes a gente pode perceber que a gente se pega falando qualquer coisa, falando de carro, falando sobre como está a economia, falando sobre política, falando sobre as questões sociais que são vãs, na realidade. Tem dias para falar, você tem dias, você pode marcar encontro com seus amigos, com o pessoal da igreja, com o pessoal da sinagoga, tem dia para se falar algumas coisas, ok? O sábado ele é feito exclusivamente para adoração a Deus e para estar junto com a sua família. E aí eu vou falar agora um pouquinho sobre a questão do que fazer então no sábado. Se chamar o sábado um deleite, o que seria esse deleite? O chamar o sábado de um deleite é exatamente isso. É poder se deleitar, desfrutar do sábado. A Damares perguntou se o sábado tinha, se a palavra descansar tinha significado de desfrutar. Tem sim. A questão do deleite é desfrutar ao sábado com as coisas de Deus e com a sua família. Então, se alguém perguntar, é lícito fazer sexo no sábado? É lícito, às vezes, desenhar com seus filhos? Claro que sim, porque você tem que deleitar, você tem que desfrutar o máximo desse dia. Cada um desfruta de sua forma, mas desfrutar com Deus e sua família, ok? Agora, volta lá, aquelas palavras vãs, você deixa para a semana. Praticamente de colocar sua mente em Deus e na sua família durante o sábado. Aí ele fala, chamar o dia de santo dia do Senhor. Só lembrando que a gente sabe que hoje, atualmente, se você for no Google ou se você perguntar para muitas pessoas, principalmente no Ocidente, qual é o dia do Senhor, eles vão falar que é o domingo. E, na realidade, vocês podem ver que Deus já deixa lá atrás. O dia do Senhor é o sábado. E todos nós devemos deixar isso claro. O dia santo do Senhor. Chamar ele de santo, porque é o dia do Senhor. Honorável, ou seja, e o honrares. O que seria esse honrar? Para a gente, aqui no Ocidente, é bem difícil essa questão de honrar. A gente subentende que fazer um pôr do sol, estar junto com a família, ir para a igreja, para a sinagoga, para o templo, isso já é honrar o sábado, honrar a Deus e o sábado. Não, gente. Honrar, na questão oriental, é trazer honras, trazer tudo o que há de melhor. Ou seja, tudo que você tem de melhor, você tem que utilizar no sábado. É um dia para se deleitar e desfrutar. Ou seja, sua melhor comida da semana tem que ser no sábado. Sua melhor roupa que você honra indo no casamento, que você honra indo numa cerimônia especial, numa formatura, também tem que ser usada no sábado. Porque é um dia para ser honrado. E quando a gente fala em honrar, a gente pensa que a gente está honrando a ele, não. A gente está desfrutando, porque se a gente está usando o melhor, quem está usando sou eu. Ou seja,
eu honro ele desfrutando do que eu tenho. A melhor comida, as melhores conversas, o melhor ambiente, uma casa limpa, uma mesa bem bonita, posta, o estar com os amigos, com os familiares, falando sobre coisas que não são vãs, isso é honrar ao sábado. Ou seja, toda vez que eu honro ao sábado, eu estou desfrutando da melhor maneira daquilo que eu tenho. Ok? Então, quando a gente fala, quando o texto deixa claro, honra ao sábado, é desfrutar do melhor do que eu tenho. E o melhor que eu tenho em relação à alimentação, à roupa, ao ambiente, à convivência, ninguém deve se tratar como qualquer um durante o sábado. O sábado é um dia especial e você deve colocar ele como um dia especial. E se ele é um dia especial na sua vida, ele passa a ser santificado e isso incorre no processo. Eu não vou voltar a falar sobre a questão do processo que a gente já falou nas outras reuniões, ok? E já que o pessoal não está falando, vou passar para o próximo assunto, que é o Êxodo 31, de 12 a 18. A gente já chegou até a ler já ele em outra reunião, mas aí a gente volta agora e reforça ele. Ok? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, saliente, é só ligar o áudio e falar. Fazer alguma pergunta ou colocar algum argumento. Ô Douglas, deixa eu fazer uma pergunta. Sim. Antigamente, e acredito eu até acho que era o povo de Israel, né? Que eles não podiam andar, caminhar, viajar. Como é que é visto isso hoje, por exemplo? Você falou aí desfrutar. Digamos que desfrutar para mim seja viajar, um exemplo. Como é que aí é interpretado? Como é que vocês encaram isso sobre questão disso, dessa visão? Desfrute até que ponto? Que tipo de desfrute? Você deu exemplo aí, fazer sexo, ter a melhor comida, ter a melhor roupa. E em questão de viagem, como é que vocês interpretam isso? Vamos lá. Primeiramente, você falou da questão das leis que existiam antigamente sobre o caminho a percorrer durante o sábado. Essa é uma lei que ainda está vigente no judaísmo, mas que nem a totalidade dos judeus seguem isso. Até porque, vamos dizer, Israel até que segue um pouco isso, mas aqui o restante do mundo não segue. Praticamente todas as sinagogas são mais que 2 quilômetros, só para ir e voltar. Muitos ainda fazem o percurso a pé para não ligar o carro ou pegar algum transporte público. Essa questão é simplesmente o seguinte: quando a gente fala desfrutar, ela dá ideia muito de local. Vocês percebem que eu falei desfrutar com a família, os amigos e também criando o costume, como eu falei nas outras reuniões, de ir a locais para adorar a Deus. Alguns vão à natureza, outros vão à sinagoga, outros vão a templos, outros vão a comunidades. Cada um tem o seu local que faz adoração a Deus e comunga com sua família e seus amigos. A questão é o seguinte: o que realmente eu vou fazer em uma viagem? É exatamente o destino a fim que caracteriza se realmente eu estou guardando e santificando o sábado. Eu estou fazendo uma viagem para ir para a natureza adorar a Deus, não tem problema nenhum. Eu tenho amigos que eles escalam pelo menos uma vez por mês eles escalam um pico, igual escalaram a última vez o Pindamonhangaba, tinha um pico lá, eles escalaram e lá eles fizeram adoração a Deus. Não gastaram nada, foram de carro até o pico, não tiveram nenhum problema, não deu trabalho para ninguém escalar o pico sozinho, até porque é um pico aberto ao público,
onde eu trabalho. Essa foi uma questão. Eles partiram da primícia, adoraram a Deus. Adoraram a Deus, curtiram com a família, ou seja, desfrutaram o sábado com a família e com os amigos. Então, basicamente, para que eu estou usando essa questão de destino, viagem? Para que eu estou indo à igreja? Para que eu estou indo à sinagoga? Para que eu estou usando a questão do ir? Então, é sempre, não vamos tratar a questão da lei em si. A questão da lei é única. Judeu tem a lei que não pode andar mais de 2 côvados no sábado. Cristão não tem essa lei. Inclusive, o adventista pode andar. Se precisar, pode pegar uma condução. Mas para ir aonde? Ir aonde Deus mandar ou ir aonde eu quiser? Então, isso se encaixa também nas coisas vãs. Se honrares ao sábado, ou seja, é o dia de desfrute, desde que meu ir seja para desfrutar, adorando a Deus e estando junto com a família. Do modo que o resto passa a ser uma questão simplesmente de desvio de entendimento, ok? Posso fazer uma pergunta? Pode, fica à vontade. Eu sou a Berenice, prazer, primeira vez que estou por aqui, Okay. vim a convite da Damares e pretendo estar aí sempre com vocês, aprendendo, tá? Okay. Então, no caso de pessoas que você falou bastante aí sobre a família, né? Sim. Mas eu vou falar assim, eu pertenço a uma igreja, né? Eu sou adventista do sétimo dia e a realidade da minha igreja é qual? Como que ela é? Eu diria que 80% da liderança da igreja não tem um dos cônjuges batizado na igreja, nem frequenta a igreja. A realidade da minha igreja que eu frequento hoje, né? Veja só que coisa, né? 80%. Porém, é uma igreja muito atuante, né? É uma igreja muito atuante. Ela tem muitos resultados, muitos. A igreja, por exemplo, foi a igreja que mais batizou, digamos assim, sabe? No ano de 2019, de todo o distrito, e ela não é uma sede, por exemplo. Então, a liderança trabalha, envolvida com os membros. Só que aí, eu vou dar minha opinião, assim, vou dar aqui o meu parecer, porque eu também fui líder nessa época e eu era casada com uma pessoa que também não era adventista, né? Ok. Só que eu tive muitos problemas por causa disso, porque, veja, você cria uma divisão dentro do seu lar, infelizmente, você cria, porque você tem a sua família, né? E, ao mesmo tempo, você tem o seu compromisso com Deus, que é o que você quer, você gosta, a outra pessoa não é obrigada a aceitar. Então, como que a gente faz nessa questão? Porque mulheres têm muito problema, principalmente mulheres, elas têm muito problema com isso, né? Porque elas são líderes nas suas igrejas, muitas vezes, e o seu marido não é da mesma igreja e ele não entende isso, ele quer que a mulher esteja sempre em casa. É uma relação difícil, né? Digamos assim. Hoje eu sou separada, eu sou divorciada, eu me separei, tudo, não teve como o casamento continuar, mas eu tive muita dificuldade durante todos os anos que eu fiquei casada com essa pessoa. Então, para mim era difícil essa questão da guarda do sábado, eu ficava bem dividida, eu não sabia muitas vezes nem o que fazer, sabe? Eu entendo, Berenice. Na realidade, praticamente todas as religiões do mundo passam por isso. A gente pensa que é só a gente, porque tem um dia de guarda que diferencia das demais religiões, mas praticamente toda religião passa por isso. Todos os povos que adoram algum tipo de Deus têm esse tipo de atrito, que às vezes um parceiro outro não é, às vezes o casal só que os filhos não querem seguir e no modo que eles estão dentro de casa ainda, muitas vezes eles não respeitam os pais e acaba também desrespeitando a crença dos pais por isso. Então, é uma questão assim mais didática e como
assim como nas outras religiões, a orientação é: faça sempre o seu melhor. O melhor, você não tem que esperar o melhor das outras pessoas, do seu cônjuge, dos seus filhos. Você tem que fazer o seu melhor. Aquilo que você não fez, quem vai completar é Deus. Como já foi falado uma vez, o possível, quem tem que fazer é você. O impossível é Deus. O possível você tem que fazer. Qual é o possível? Guardar da melhor maneira, ter um diálogo. Pessoal, estou vendo mensagem aqui, só que eu não consigo ver. Deixa eu... somos todos nós o templo de Adonai. Então, no sábado, devemos estar em espíritos ligados ao Eterno. Exatamente, esse é um ponto bem colocado aí pela Luciana. Todos nós somos um templo. E já falamos aqui da questão também de templo, de adoração. Berenice, até falo para você aí no final, vou deixar aqui meu canal do YouTube e tem os vídeos das reuniões passadas lá, que eu trato exatamente sobre essa questão. A gente se apega muito de que ir à igreja ao sábado, todo sábado ter essa obrigação de ir à igreja, que eu tenho que ter essa obrigação de ir à igreja, que minha família tem a obrigação de estar totalmente ligado com Deus, que todos têm que estar engajados para que haja realmente a santificação do sábado. E não é bem assim. A questão é o seguinte, que nós somos o templo. Se você for ver na reunião passada, quando Deus criou o reino de Israel, você só tinha o templo que ele deu as ordens para que Moisés criasse e Arão administrasse. Só que aquele templo era só para sacrifícios pelo perdão dos pecados e para a salvação do povo. Aquele templo, ele não tinha o vínculo entre parte de que o povo fosse lá para adorar todo sábado. O povo adorava a Deus em suas casas ou em comunidades próximas. O pessoal só ia ao templo 4 vezes ao ano, como a gente mencionou no vídeo da aula passada. 3 vezes eram festas, a festa da Páscoa, a festa de Pentecoste e a festa de expiação, que é a festa de Yom Kippur. E no mais, eles só iam para levar os sacrifícios pelo pedido de perdão. No mais, eles adoravam a Deus em suas casas, com suas famílias, da maneira que queria. Eu adquiri essa consciência, porque fica muito religiosidade, né? Fica uma obrigação, na verdade. Por isso que eu falei. Em Lucas, capítulo 4, versículo 16, ele deixa claro que Jesus criou o costume de ir à sinagoga, adorar e ler as passagens bíblicas. Ou seja, ele criou o costume de ir à sinagoga ao sábado. Não é uma obrigação, você tem que criar o costume. Se você for todo sábado, igual eu vou todo sábado eu estou na igreja adventista, eu estou na comunidade judaica adventista, ou eu estou na sinagoga. Todo sábado eu estou, porque eu criei esse costume. Mas não é uma obrigação para todo mundo, ok? Mas que você esteja todo momento, todo sábado, você separe esse dia para adorar a Deus e estar com sua família. Desfrutando, como eu já falei, desfrutando, honrando o sábado e desfrutando, que é a mesma coisa. Toda vez que eu honro o sábado, é porque eu estou desfrutando dele com as melhores coisas que eu tenho, com a minha melhor roupa, com a minha melhor comida, com a minha casa limpa, com o ambiente limpo, com os amigos que eu gosto, com as pessoas que eu quero estar. Então, toda vez que eu honro o sábado, eu estou desfrutando dele. Ok? E eu pensei que esse termo ia acabar hoje, mas pelo visto não vai.
Mas tudo bem. Alguém tem mais alguma pergunta? É só ligar o áudio, pessoal. Ô Douglas, Sim. eu achei bem interessante o que você falou aí sobre a questão de, por exemplo, digamos que eu quero descansar. Eu tô cansada e eu quero descansar. Então, se eu hoje, não importa onde eu esteja adorando ao Criador, realmente fazendo desse dia um dia deleitoso, então, na realidade, esse é o objetivo. O objetivo é que eu relembre que Ele é o meu Criador, o meu mantenedor nesse dia. Então, talvez o que nós fazemos hoje, e aí eu não estou criticando, tá? Até porque hoje, agora eu não estou indo porque a gente está em época de pandemia, mas eu frequento, né, a Igreja Adventista todo sábado, mas na realidade, uma das coisas que até a gente já conversou numa das aulas passadas, é que realmente a questão de você ir a todos os dias, a gente tem que tomar até todo sábado, tem que tomar cuidado, porque pode ser que a gente entre num processo de estar muito mais preocupado em uma estima social do que, na realidade, uma adoração profunda com o Eterno. É isso? Eu até dei nome para isso, é monopólio religioso. A gente falou que é um monopólio religioso. Devido ao tempo, pessoal, eu vou matar aqui Êxodo 31, 12, 18, até porque a gente já estudou ele numa aula passada, e aí a gente só fica em números 15, 26 a 40. Vou pegar aqui números 15, quem quiser me acompanhar também. Vou até fechar aqui já. Números 15, que eu não vou precisar mais do slide. Okay. Primeiro verso. É, 26. E será perdoada toda a congregação dos filhos de Israel e ao gentio que estadia entre eles, vendo que todo o povo estava em ignorância. E se qualquer alma pecar por ignorância, então trará uma cabra de 1 ano por uma oferta pelo pecado. E o sacerdote fará uma expiação por pecar ignorantemente, quando ele pecar por ignorância diante do Senhor. Fará expiação por ele, e ele lhe será perdoado. Vós tereis uma lei para aquele que pecar por ignorância, ambos para aquele que nascer entre os filhos de Israel e para o gentio que estadia entre eles. Mas a alma que fizer algo provocador, se nasceu na terra ou é gentil, ou mesmo reprova ao Senhor, e sendo assim serão eliminados dentre o povo, porque menosprezam a palavra do Senhor e quebra o seu mandamento. Assim sendo, serão eliminados totalmente. Sua iniquidade será sobre eles. Ou seja, é um ponto bem claro. Se você comete um erro, vamos jogar aqui no sábado, faz alguma coisa, vamos lembrar aqui, Jesus estava em viagem e coincidiu que essa viagem deu no sábado. Ninguém da redondeza tinha alimento para dar, ninguém deu alimento nem para ele e nem para os apóstolos que estavam com ele. Nisso, os apóstolos passaram sobre uma plantação e lá tinha milho ao redor, assim como manda a lei, que as bordas ficariam para os viajantes poder colher e comer. E os discípulos, após Jesus, começaram a colher o milho que estava na borda para comer, porque estavam com fome e ninguém deu alimento. E alguns judeus perguntaram se aquilo era certo que os discípulos de Jesus estavam fazendo. Aí vem a questão que ele falando, eu vou deixar o meu povo sem comer? Eu vou deixar eles com fome? Porque existe outra lei também no judaísmo que fala que se não for o dia da expiação,
você não pode fazer jejum no sábado. Existem vários jejuns públicos no judaísmo, mas no sábado não se pode fazer jejum, a menos que for o dia da expiação. Se o dia da expiação cair no sábado, aí nesse sábado pode fazer jejum. No mais, nenhum sábado se faz jejum. E Jesus retrucou. O pessoal perguntando se dos discípulos quebrando a lei de colher durante o sábado, e ele retrucou contra a lei. Eu vou deixar o povo com fome, em jejum, porque é sábado? Não, eles vão comer. Então, o que o texto está falando aqui? É até que parte vai o pecado pela ignorância e até onde é que vai o ato com consentimento. Eu não posso jamais tratar por mim mesmo o que é o pecado por ignorância e um pecado consentido. Mas Deus, ele trata exatamente de mostrar o que era, o que é esse pecado consentido. O verso 32. Enquanto os filhos de Israel estavam no deserto, eles acharam um homem que ajuntara varas no dia de sábado. E aqueles que acharam ajuntando as varas, o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. E eles puseram sobre guarda. Aí, o meu celular caiu a bateria. Não tem problema, não tem problema. Números 15. Eu parei no... Aí. Números 15. Eu parei. Eu parei no 33. Os que acharam apanhando a lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e a toda a congregação. Meteram-no em guarda, porquanto ainda não estavam declarado o que se devia fazer. Então disse o Senhor a Moisés: tal homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. Levou, pois, toda a congregação para fora do arraial e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. Eu vou parar por aqui, que o nosso tempo já vai acabar, mas, basicamente, esse homem poderia, se ele estava catando lenha, ele estava catando lenha possivelmente para acender uma fogueira, às vezes para fazer uma comida. A lei, talvez ele não poderia estar cometendo algum pecado por ignorância? Não. Por quê? Eles já estavam no período de 40 anos no deserto, ou seja, eles já tinham passado pelo Monte Sinai. Eles já tinham recebido a lei que deveria guardar o sábado, deveria se preparar para o sábado, e que todos deveriam ter tempo, e todos tinham tempo para se preparar para o sábado. E aí eles conseguem encontrar esse homem que simplesmente ignorou a lei. Ignorou a lei e cometeu o pecado com consentimento, não por ignorância. Ele sabia que tinha que preparar-se antes. Por que ele não catou essa lei antes? Por que ele não se preparou antes? Se ele tivesse cometido um pecado por ignorância, ele simplesmente teria falado: eu não peguei lenha suficiente, assim como aconteceu na questão do maná. Alguns que não pegaram o suficiente ficaram sem no primeiro sábado. Outros que pegaram durante a semana dobrado, estragou. Então, cada dia tinha sua medida certa, na sexta-feira tinha que pegar em dobro para o sábado. Isso para qualquer coisa. Então, a lei, o pecado cometido conscientemente é exatamente isso. É aquele que eu tenho tempo, eu tenho conhecimento que eu tenho que me preparar, mas eu prefiro fazer do jeito que desaprova a lei do Senhor. Então, é por isso que Deus chega e fala:
esse deve ser apedrejado e morto. Porque, assim como a gente leu, ele violou o seu mandamento e terá que ser eliminada essa pessoa, e a sua iniquidade será sobre ela. Porque, a partir desse momento, ele não conseguia mais pedir perdão. Como é que ele ia? A gente leu que o pecado por ignorância, você tinha mesmo assim que pedir perdão, sacrificar um animal, e que esse animal levaria a culpa. Só que se ele não pudesse pedir perdão, se ele não pudesse transferir o seu pecado, então é o pecado por consentimento. Ele estava... hoje eu não vou conseguir explicar sobre a tzitzit, porque estava exatamente nos últimos trechos, ok? Por que da tzitzit? Exatamente no final desse texto, depois que eles matam esse homem, esse judeu, esse israelita, na realidade, não é um judeu, é israelita. No período do deserto ainda era um israelita. Esse israelita que estava recolhendo madeira no sábado, não se preparou, transgrediu várias leis de Deus, não somente o sábado. Após essa questão, Deus pede para que cada pessoa façam franjas nas suas vestes, para que lembre dos mandamentos dele. Isso vai estar a partir do versículo 37. E aí vai até o final, 41. Onde é que ele pede para que fizessem franjas, para que a gente pudesse lembrar dos mandamentos dele. E assim a gente tivesse pelo menos um maior senso para não cometer um erro, para não transgredir esses mandamentos. E o que eu mais gosto é que no final do verso 40, ele fala: para que vós lembrais de todos os meus mandamentos e o cumprais, e santos sereis a vosso Deus. Isso é tudo, pessoal.